Olá, queridos, que a paz de Cristo seja com você e com toda a sua família. Eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração e eu quero convidar você para nós meditarmos no livro de Gênesis, capítulo 7, versículos de número 1 e o versículo de número 4. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Meus queridos, o livro de Gênesis, ele vai narrar o começo de todas as coisas. Ele vai trazer a narrativa da existência de tudo aquilo que Deus trouxe por meio da sua palavra, por meio do seu poder. A Bíblia vai dizer que Deus fez os céus e a terra, que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, que Deus criou todos os animais de todas as espécies. E diz o livro de Gênesis, no capítulo 1, que tudo quanto o Senhor fez, Ele achou bom. Tudo quanto Ele fez, Ele mesmo aprovou. E o interessante é que dentro da criação de Deus, dentre todos os seres que o Senhor criou, não se achou e não se acha nenhum semelhante ao ser humano, pois o homem, ele foi criado de uma forma especial. Ele foi manipulado pela mão do próprio Deus, manipulado no bom sentido. Ele foi feito do pó da terra. O mesmo Deus, o mesmo Senhor que fez os céus e a terra, o mesmo Senhor que criou os animais, que trouxe à existência toda espécie de seres vivos, por meio do poder, por meio da sua palavra, Ele fez o homem de forma diferente. Diz a Bíblia que Ele pegou o pó da terra, Ele fez o barro, desse barro Ele criou o homem e soprou sobre a narina do homem, fazendo com que este homem se tornasse uma alma vivente. E nesse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai narrar que esse mesmo Deus que criou o homem e colocou nele o seu espírito, esse mesmo Deus que criou o homem, manuseando com a sua própria mão, esse mesmo Deus, ele sentenciou o fim da existência do ser humano, e não somente do ser humano, mas também de todos os seres que havia sobre a terra. E por que Deus fez isso? Observe que no versículo de número 4, que nós acabamos de ler, o Senhor diz: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Certamente você já deve ter lido, ou pelo menos você já ouviu a narrativa da história do dilúvio, quando Deus mandou água de forma abundante, chuva de forma intensa sobre a terra por 40 dias e por 40 noites e colocou um fim sobre toda a existência humana e de todos os seres vivos que havia. Mas se você observar, ou se você observou na leitura do texto, Deus poupou uma família. Deus poupou a família de Noé. Diz no versículo de número 1 que o Senhor ordenou para Noé e toda a sua casa entrar dentro da arca. E por que Deus fez isso? Por que Deus poupou a vida de Noé e por que Deus destruiu com o resto da humanidade, com toda a raça humana que havia sobre a terra, e pereceu juntamente com os homens, também todos os animais? Exatamente, meus amados, por causa da maldade do homem. A Bíblia vai dizer que Deus fez o homem bom, que Deus fez o homem perfeito, mas o homem ele se envolveu com muitas coisas. O homem se corrompeu através do pecado. E diz a Bíblia que a maldade do homem, a corrupção do homem, o pecado na vida do homem se multiplicou a tal ponto, de tal maneira, que Deus resolveu colocar um fim, que Deus resolveu dar um basta na existência humana. Como força de expressão, a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ou seja,
Deus estava entristecido, Deus estava aborrecido com a atitude e com as práticas que o homem estava cometendo. Por isso Deus colocou um fim. Mas a família de Noé foi poupada. Foram poupados Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras. E por que Deus resolveu poupar a família de Noé? Por que Deus resolveu criar um plano de salvação para aquela família? Através da arca. A arca foi o plano para salvar a família de Noé. Meus queridos, é muito simples compreendermos, entendermos o porquê que Deus destruiu os demais e poupou a Noé e sua família. O versículo 1 vai dizer que o Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. O segredo está aqui, queridos. Por que Deus poupou a Noé e sua família? Porque Noé e a sua família eram pessoas justas diante do Senhor, eram pessoas que ouviam a palavra do Senhor, se agradavam de obedecer a Deus. Eles não se corrompiam. Ele era, com a sua casa, diferenciado de toda aquela geração. Observe que o Senhor diz aqui no texto que ele tem sido justo. Tenho observado, eu reconheço. O próprio Deus está dizendo, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. No meio de tantos homens dentro daquela sociedade, dentro daquele contexto, homens que eram contemporâneos de Noé, no entanto, eram homens que tinham uma vida desregrada, uma vida injusta, práticas abomináveis aos olhos de Deus, mas Noé andava na contramão de tudo aquilo. Noé, com a sua família, resolveu ouvir ao Senhor, resolveu viver na prática da justiça, andar de acordo com os padrões que são preconizados pelo próprio Deus. Padrões esses que são estabelecidos pelo próprio Deus. E esse Deus que salvou a Noé e que colocou um fim na raça humana que resolveu se corromper e andar na contramão de Deus, andar de forma que veio desagradar ao Senhor, desonrar ao Senhor, homens que não glorificavam a Deus. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. A Bíblia diz que Deus, Ele é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Diz a palavra do Senhor que no Senhor, em Deus, não há nenhuma sombra de variação ou de mudança. Ele continua sendo o mesmo Deus, santo, justo e perfeito, e que exerce o juízo e que abençoa a todo aquele que anda na prática da justiça. Todo aquele que resolve ouvir a sua palavra, andar de acordo com a sua palavra, pode ter certeza que esse sim é guardado pelo Senhor, é protegido pelo Senhor, e o plano de salvação para o Senhor, aliás, o plano de salvação do Senhor é para todo aquele que resolve ouvir a sua palavra e viver na prática da justiça. Então essa é uma reflexão que serve para a minha vida e para a sua vida. A geração de hoje certamente está pior do que a geração daqueles dias. A corrupção aumentou, a corrupção ela está alastrada e evidenciada na vida de muitos, em todos os segmentos, dentro da sociedade, em todas as classes. A corrupção ela está presente na vida do pobre, na vida do homem, na vida da mulher, até mesmo na vida das crianças. A imoralidade dentro da sociedade, a imoralidade dentro da família. Muitas das vezes a imoralidade ela tem encontrado lugar até mesmo dentro da igreja. Mas não permita que você seja uma pessoa corrompida. Não se corrompa, não se contamine com o pecado, com as coisas que a palavra de Deus vai trazer condenação e juízo. Então faça como
fez Noé. Ouça a palavra do Senhor. Seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem que vive na prática da justiça. É dessa forma que o Senhor vai poupar, que o Senhor vai salvar. Porque diz a palavra de Deus que assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda de Jesus Cristo. Jesus virá. Jesus está próximo de vir a esse mundo para resgatar a sua igreja, para resgatar os justos, aqueles que andam conforme a palavra do Senhor, mas também para exercer o juízo, a condenação sobre todos aqueles que desonraram e que desobedeceram ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Guarde essa palavra no seu coração, procure viver de acordo com a palavra de Deus e que o Senhor te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.